Você já parou para pensar que a pele é uma barreira de proteção? Ela reveste todo o nosso corpo e nos defende de agentes externos, como fungos, bactérias e até mesmo efeitos do clima. Isso mostra, gente, a importância de manter esse órgão sempre saudável, para evitar principalmente as doenças de pele. Mas como que a gente pode se prevenir, né? Quais são os cuidados necessários no dia a dia? Para esclarecer tudo isso, eu converso agora com a doutora Marcela Matos, que é médica dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Marcela, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Eu acho que esse assunto, né, eu penso que doença de pele é um assunto atual, infelizmente, né, acomete muitas pessoas. Inclusive, eu queria já começar essa conversa, Marcela, contando para o pessoal de casa como que essas doenças de pele podem afetar a qualidade de vida dessas pessoas. Exatamente. Então, eu acho muito pouco provável uma pessoa passar uma vida inteira e não ter um problema de pele, né? Então, assim, a gente pode estar o tempo todo em contato, né, com ambientes e, às vezes, né, bactérias, fungos, gerarem em nossa pele um problema maior. Lembrando que a gente tem, né, uma barreira sempre que tem que estar intacta. Então, esses cuidados, você falou de skincare, eu acho muito importante a gente ter uma regra básica de cuidado com a pele. E o que acontece? Por estar, né, à mostra, a pele gera um impacto muito grande quando, né, a gente tem alguma doença, isso gera um impacto muito grande na qualidade de vida. Então, nós vemos pacientes assim, com quadros tipo ansiedade, depressão, em virtude de problemas causados na pele. E hoje, quais são os principais, né? Quais são os tipos de doenças mais comuns? Do ponto de vista de doenças inflamatórias, a gente pode destacar aqui as dermatites, né? Destaque para a dermatite atópica, que é uma qualidade de pele mais fraquinha, uma pele que fica mais sujeita à inflamação, à desidratação, e nós vemos através de feridinhas na pele. Temos também a psoríase, que é uma doença extremamente frequente no dia a dia do consultório dermatológico, que também pode comprometer a barreira, gerando descamação, coceira. Temos também as doenças que podem ser em virtude da exposição solar, então as alergias ao sol. Pensando que a gente mora no Brasil, isso também é um tema que deve ser abordado. Pois é, infelizmente são muitas doenças, né? Muitas. Mas a psoríase, né? Eu queria focar na psoríase agora. Como que ela se manifesta, né? O que é a psoríase? Primeiro, esclarecer que é uma doença não contagiosa, tá? Não infecciosa, porque às vezes quando você olha pela primeira vez, parece, poxa, tomar cuidado aqui. Já aconteceu situação super constrangedora no meu consultório, do paciente com psoríase sentar-se ao lado de uma outra paciente e a paciente levantar, achando que tinha alguma coisa ali com risco de contaminação. Então, é uma doença geneticamente determinada, inflamatória, que cursa com placas descamativas na pele, pode dar aquela sensação como se fosse a pele soltando-se mais precocemente, pode dar vermelhidão, os pacientes queixam de muita coceira e queimação na pele. Pois é, e quais são as áreas do corpo que são mais afetadas, né? Eu já convivi com pessoas que têm psoríase e eu já percebi que eu já vi muito nessa região aqui da orelha, né? Aqui do cotovelo, onde mais? Couro cabeludo é bastante frequente, lugares de apoio, tá? Cotovelos, joelhos, a região posterior aqui da coluna indo para o bumbum. Então, às vezes, áreas que estão sujeitas a atritos são mais frequentemente afetadas. E é muito interessante você olhar que geralmente os dois lados são acometidos. A gente fala que é lesão espelho. É muito raro você ver só de um lado, tá? Entendi. Agora, a psoríase tem esses sintomas, né, que a gente consegue ver, mas tem algum outro sintoma também que é causado pela doença? Sempre importante lembrar que a psoríase não é uma doença apenas dermatológica, tá? Então, o paciente ele pode apresentar alterações articulares, que na verdade é uma psoríase na articulação, alterações oftalmológicas e inclusive risco cardiovascular aumentado. Então, a psoríase grave, em longo prazo, aumenta o risco de infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico, né, que é o derrame. Então, é uma doença que a gente não pode brincar. Então tem essas complicações, né, Sim, doutora Marcela? exatamente. Agora, como que a gente identifica, né? Porque a gente tem algumas questões na pele, às vezes Sim. a gente vê algumas alterações, mas como que a gente sabe que o que a gente tem é psoríase? Primeira coisa, uma consulta dermatológica, tá? É um diagnóstico que para o dermatologista é muito simples. Então, a gente bate o olho e já consegue identificar na maioria dos pacientes. Em casos, às vezes, atípicos ou muito iniciais, até uma biópsia de pele é realizada, que é tirado um fragmentinho
isso é mandado para o laboratório e identificadas alterações na característica da pele que fazem realmente o diagnóstico mais assertivo. Sim, agora, gente, vamos dar uma pausa aqui na conversa para ver o relato da Graziela, que tem psoríase e compartilhou um pouquinho da experiência dela com a gente. Há mais ou menos 10 anos eu descobri que eu tinha psoríase. O meu pai já tinha psoríase também, já tinha esse diagnóstico, e a minha irmã. O meu caso, ele é mais brando, ele não tem tantas feridas pelo corpo, não tenho tantos machucadinhos pelo corpo, mas é preciso cuidado. Como não tem cura, eu cuido principalmente hidratando o corpo, passo bastante hidratante. Normalmente quando eu estou estressada, ansiosa, passando por alguma questão mais assim, a psoríase ela aflora mais, ela coça mais, as feridas ficam mais visíveis. Aí eu tenho que passar um remédio, eu tenho uma pomada que eu passo. Em época mais fria também, quando o frio ataca, a minha psoríase também ataca. Então ela começa a descamar mais, ela fica mais visível e ela sai daquela textura de esbranquiçado fraquinho para uma corzinha mais avermelhada, mais rosa. Como o meu caso é bem brando, não é difícil conviver com a doença, né? Eu não passei por nenhuma situação por causa da doença, mas o meu pai, por exemplo, minha irmã, eles têm a psoríase mais atacada. Então, por exemplo, meu pai tem a perna toda tomada pelas feridas, a minha irmã também. Meu pai coloca um short em um clube, as pessoas ficam assustadas, pensando, poxa, o que é aquilo? Será que vai passar pra gente? Eu vou usar piscina? Então tem essas questões, né? Mas é isso, tem que tomar cuidado, bastante cuidado mesmo, que dá para viver com a psoríase. Eu gosto dessa última fala dela, né, que dá para viver com a psoríase. Eu acho que hoje em dia, felizmente, a gente tem muitos recursos, né? Agora, o que me chama a atenção no relato dela é o fator genético, né? Ela falou do pai, falou da irmã. A gente pode dizer que o fator genético é uma das principais causas? É bem comum o fator genético, mas a gente também não pode descartar casos esporádicos que aparecem. Então, assim, não tem nenhum outro membro na família acometido e ter um caso índice, né, que é o caso inicial. Então, essa aglomeração de parentes afetados existe, mas eu acho que a gente não pode ficar restrito a isso para fechar o diagnóstico. E um dado importante que ela falou é justamente isso, é que é uma doença que não tem cura, né? O tratamento é contínuo. A paciente, se tem apresentações mais graves, às vezes precisa de medicamentos sistêmicos e hoje tem uma variedade de medicações muito eficazes, tá? E esse quadro, ele pode afetar pessoas de qualquer idade, Marcela? Qualquer idade. O diagnóstico na infância é muito difícil porque é confundido com a dermatite atópica que eu te falei. Então, é por isso que um dermatologista experiente, né, é necessário para fechar esse diagnóstico. E, claro, lembrando também dessa aglomeração familiar, sempre questionar, né? Tem outra pessoa afetada na família, porque isso facilita também o diagnóstico em alguns casos. E a psoríase, ela vai atacar ali, o quadro vai desenvolver em momentos específicos da vida ou a pessoa ela passa todo o momento com as marquinhas na pele? A gente vê esse fenômeno de sobe e desce, que é típico de doenças inflamatórias autoimunes. Então, no frio, ela pontuou bem, pode piorar. Em momentos de estresse extremo pode piorar, algumas medicações, intervenções cirúrgicas, tudo que afeta o sistema imunológico pode piorar e gerar um quadro novo, às vezes era uma coisa bem restrita, né? E gerar, às vezes, a disseminação da doença. Entendi, tá? Então são fatores que podem agravar, né? Sim. Agora, como que é feito o diagnóstico? Você já até começou a falar sobre isso pra gente, né? Mas como que é feito? A partir do momento que a pessoa suspeita de que ela tem a psoríase, como que é o tratamento disso? A partir do diagnóstico clínico, né, a gente já pode iniciar no mesmo momento o tratamento. Quando existe a dúvida, a biópsia é solicitada, mas assim, não tem exame de sangue, tá? Que eu acho que é uma coisa que às vezes o paciente, eu posso fazer um exame de sangue para fechar esse diagnóstico? Não. Então, o diagnóstico para fechar, a única possibilidade, além, né, do aval do dermatologista, seria a biópsia. A partir daí, a gente vai iniciar de acordo com a gravidade. Se for restrita a uma área igual dela, cotovelos, pomadinhas. A hidratação é parte fundamental. Então, ela foi quase uma médica ali definindo a doença. Então, tratar de fora, né, para dentro. Então, sempre a hidratação, as pomadas com anti-inflamatório, às vezes corticoide, são importantes. A parte interna. Hoje já tem vários estudos falando da suplementação de vitamina D, com resultados ótimos na melhora da psoríase.
E os fatores que agravam, por exemplo, se ela consegue entender que no inverno é pior, ela tem que intensificar a hidratação naquele período. Se ela percebe que o estresse é um fator gatilho, de repente uma medicação ansiolítica, alguma coisa que ajude também a abaixar esses gatilhos emocionais. E seguindo essas dicas também de manter a hidratação e tudo mais, a gente consegue prevenir a doença? Você consegue manter a doença quietinha. Então, assim, não tem a cura, mas nós conseguimos, através de um tratamento bem sustentado, contínuo, manter a doença quietinha, latente, não tendo esses períodos de exacerbação. Então, eu tenho pacientes que hoje estão com tratamento, seja tópico, seja oral ou o injetável, né, o que é o mais moderno hoje, e a doença não fala que eles têm a doença. Então, é possível controlar a doença, sim, e mantê-la bem guardadinha lá no fundo da imunidade do paciente. E qual que é a diferença, doutora Marcela, entre a psoríase e a dermatite atópica? O mecanismo de formação da doença, da imunidade, é completamente diferente, tá? São vias imunológicas, para quem é da área da saúde, uma é TH17, outra é relacionado à interleucina 4. Então, assim, como inicia é completamente diferente. As manifestações na pele, às vezes, são semelhantes. Então, aquela lesão descamativa. Só que olha que interessante, a dermatite atópica geralmente é o lugar oposto da psoríase. Enquanto a psoríase pega a área de fora de atrito, a dermatite atópica pega as áreas de dentro de pelezinha fina. Então, a região do lado do pescoço, atrás do joelho, enquanto a psoríase está na frente do joelho. Na dermatite atópica também a prega abaixo do bumbum. Então, acho que a pele é mais fininha, mais sujeita a atrito, às vezes até o suor desencadeia na dermatite atópica um quadro de piora. E a dermatite atópica é mais comum em crianças também, né? Pode acometer muitas crianças. Quais são as causas? As causas também são parecidas? Isso. Também uma doença inflamatória de origem genética e autoimune. Então, normalmente, a pessoa nasce com essa predisposição. Existe caso da dermatite atópica iniciar-se na fase adulta. Então, não é exclusivo da criança. A gente tem as duas possibilidades. Nasceu e manteve com a dermatite atópica, nasceu e cuidou e deu tudo certo, e a dermatite atópica ficou lá quietinha e praticamente não tem na fase adulta, e aquele quadro que só vai aparecer na fase adulta. Eu tenho os quadros de dermatite na fase adulta terríveis, super assim, difíceis, comprometedores de qualidade de vida, que acabou que eu passei para tratamento sistêmico. Então, da mesma forma que a psoríase hoje tem os medicamentos biológicos que vão atuar na via exata, né, da dermatite atópica, na psoríase também a via exata, a gente consegue, então, tratar de uma maneira mais assertiva essas doenças. Entendi. E as dicas para prevenir a dermatite atópica são as mesmas que você já falou da psoríase? Coincidentemente, apesar de vias imunológicas diferentes, continuamos com os cuidados com a hidratação, né? Então, a pele, de novo, é uma barreira. Como que eu vou reforçar a barreira da pele? Hidratante. Então, nos casos mais avançados, hidratantes dermatológicos mesmo, porque eles têm substâncias que são mais específicas para tratar doenças. Para casos moderados, o hidratante convencional de farmácia dá conta do recado. Sim, agora outra doença que a gente está vendo muito recentemente, doutora Marcela, é a alopécia, né? Também. Fala pra gente rapidamente o que seria essa condição. Alopécia ou alopecia, as duas formas são igualmente corretas de se falar. Quando eu tenho qualquer desbalanço no ciclo capilar, então assim, de repente meu fio começou a cair mais ou caiu e não está nascendo, então qualquer alteração no ciclo capilar a gente chama de alopécia. Elas podem ser cicatriciais, fechou o folículo, acabou, naquele ponto não nasce, e não cicatriciais. Mais comuns as não cicatriciais, que são a queda, que nós chamamos de eflúvio, e a alopecia androgenética, que é a calvície. Homens e mulheres têm calvície, tem que lembrar disso, porque às vezes a gente fica muito com aquele padrão masculino, né, da coroinha e tudo. A mulher ela pode apresentar uma maneira mais branda, um cabelo mais fino, com alguma exposição do couro cabeludo, e aquilo ali é uma calvície feminina. Então, hoje está muita procura por isso. Pois é, infelizmente o nosso tempo aqui é um pouco curto, então acho que a gente vai ter que combinar um programa para esclarecer um pouco mais a alopécia, né, doutora Marcela? Esse tema dá o que falar, viu? Tem muita coisa para falar sobre isso. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa de hoje. Eu que agradeço, um prazer estar aqui.